portuguesa. Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês e espero que estejam estudando, tá? O assunto de hoje é concordância nominal. Estamos trabalhando de uma outra forma, uma forma um pouquinho diferente. Eu pedi para que vocês fizessem uns exercícios e fizessem uma pesquisinha sobre concordância nominal muito rapidamente, mas hoje eu vim falar sobre os casos em particular, tá? Então, aqui, concordância nominal, o que dá para dar ideia? Opa, concordância entre nomes, tá? Então, nós vimos concordância verbal. Concordância verbal era a concordância do verbo com o sujeito. Agora a gente está vendo concordância nominal, tá? Nomes. Que nomes são esses? Os artigos, os substantivos, os adjetivos, os numerais, eles têm que estar em concordância, eles têm que estar no mesmo segmento. Um exemplo, se eu estou usando a menina, que é feminino singular, tudo tem que estar no feminino singular. A menina está cansada, então cansada singular, tá? Então vamos lá. Concordância do adjetivo, tá? Então aqui a regra geral. A regra geral diz que todos os nomes, ou seja, artigo, numeral, pronome adjetivo, eles têm que estar concordando em gênero e número com o substantivo a qual eles estão fazendo a referência. Ou seja, como assim gênero e número? Gênero feminino, masculino, número singular e plural, tá? Então, olha só. Vejam aqui, qual que seria... Então, a gente entende como substantivo, dentre os nomes, a classe mais importante, tá? Os nossos 2 melhores livros são de ficção. Então, percebam aqui, livros seria a palavra mais importante, é masculino, plural. Então, todo o restante, artigo, pronome, numeral, adjetivo, tudo tem que estar em concordância com esse substantivo, tá? Então, percebam ali, ó, o artigo, masculino, plural. Pronome, masculino, plural. Numeral, masculino, plural. E adjetivo, masculino, plural. Tudo está em concordância, tá? Então, vamos lá, agora para os casos, alguns casos especiais. Então, quando o adjetivo vem antes de 2 ou mais substantivos, então anteposto, antes dos 2 ou mais substantivos. Ele concorda em gênero e número, ou seja, gênero feminino, masculino, número singular, plural, com o mais próximo. Veja aqui no primeiro exemplo, você escolheu bom lugar e hora para o espetáculo. Então, o bom está concordando com o lugar. Era dotado de extraordinária coragem e talento. Então, percebam aqui que coragem é feminino e talento é masculino. Ele está concordando com o mais próximo. Então, quando o adjetivo vem antes de 2 ou mais substantivos, ele vai concordar com o mais próximo. Certo? Vamos lá. Só tem uma observação aqui, né? Quando a gente faz referência a nomes próprios ou títulos, né? O adjetivo deve ir para o plural, olha só. Quando é mais que um nome, tá? Então, olha só, Machado de Assis é um escritor e José de Alencar, outro escritor. Reli os grandes, ou seja, os 2 autores são grandes. Machado de Assis e José de Alencar. Então, aqui no caso, como eu estou fazendo referência a nomes próprios, eu tenho que ter o adjetivo no plural, tá? Então, só uma observaçãozinha. Aqui, posposto a 2 ou mais substantivos. Posposto, anteposto, antes. Posposto, depois, tá? Então, depois de 2 ou mais substantivos. Quando o adjetivo ele está fazendo referência a 2 ou mais substantivos e ele está vindo depois, 2 construções são possíveis. Que construções são essas? Primeira, o adjetivo pode concordar com o mais próximo, que é o caso do anteposto, tá? Então, olha só, aquele foi um beijo e um abraço demorado. Aqui o demorado está fazendo referência só ao abraço. Se fosse a beijo e abraço, seriam demorados. Então, essa é uma concordância possível com a mais próxima. Se você tem dúvida, não lembro se faz a concordância com o mais próximo ou com tudo, quando é antes ou depois. Então, faça sempre com o mais próximo que você não vai errar,
tá? Mas a segunda concordância também é possível. Quando ele vem depois, ele pode estar no plural, fazendo referência aos dois substantivos, tá? Então, olha só, aquele foi um beijo e um abraço demorados, diferente do primeiro, olha só, abraço demorado, só o abraço foi demorado. Aqui, os dois foram demorados, abraço e beijo, tá? Então, ele está fazendo referência aos dois. É possível quando o adjetivo está depois dos dois substantivos, certo? Observação. Sempre tem uma observaçãozinha, gente, por isso que esse assunto é bem longo e a gente vai trabalhar em duas etapas, tá? Eu vou primeiro, esse videozinho, vou falar a primeira parte e depois eu vou falar sobre os casos especiais, tá? Então, olha só, no caso do sujeito composto, dois núcleos importantes, depois do verbo, ele pode concordar com o mais próximo. Com ele também vai concordar o predicativo antes daqueles sujeitos, tá? Então, olha só, estava deserta a vila, a casa e o templo. Então, estava deserta, pode fazer concordância com o mais próximo. Ou estavam desertos a vila, a casa e o templo. Então, aqui no caso, a gente está trabalhando com sujeito, tá? Porque o sujeito ele está depois do verbo. Então, ele não está na ordem direta, sujeito, verbo, objeto, tá? Eu tenho aqui verbo, objeto, e no caso aqui não seria o verbo aqui é um verbo de ligação, né? Mas tá, o seu complemento, no caso, então, e o sujeito está depois. Então, quando o sujeito vem depois, eu tenho duas concordâncias possíveis. Pode ser com mais próximo ou pode ser com tudo, tá? Então, nesse caso, essa observação seria porque o sujeito é composto e está colocado após o verbo, tá? E a segunda observação, se o predicativo estiver antes de dois ou mais núcleos do objeto, pode também concordar com o mais próximo, tá? Então, olha só, aqui eu tenho como aprovada a aluna e o aluno. Aprovada a aluna, tá concordando com o mais próximo. Ou então ele pode estar concordando com os dois, tá? Tenho como aprovados a aluna e o aluno. Daí aqui tem que usar o verbo o adjetivo no plural, tá? E masculino, porque eu tenho diferença de gênero, né? Uma está no feminino e outra no masculino, então o que prevalece é o masculino, tá? E aqui, agora eu mudei, né? Tenho a aluna e o aluno como aprovados. Então, olha só, eu mudei o objeto, está antes do predicativo, tá? O objeto está antes do predicativo, tá? Então, olha lá, concordância especial. Quando o adjetivo está depois de dois ou mais substantivos, ele vai concordar em gênero e número com o mais próximo. Em quais casos? Nesse aqui, quando os substantivos forem sinônimos, tá? Ou seja, eles têm o mesmo significado, tá? Então, furor e raiva têm o mesmo significado. Ele ficará no singular. Então, o furor e a raiva humana, tá? A aplicação e amor intenso aos livros fazem dele o primeiro aluno da classe. Então, olha aqui, aplicação e amor, eles são relativamente sinônimos, tá? E no caso intenso, está concordando só com o mais próximo, assim como o humana que está concordando com o mais próximo, que é a raiva, tá? Então, olha só, quando eu tiver substantivos em gradação, o que é isso? Quando há uma sequência de substantivos, ele pode estar indo do menor para o maior ou do maior para o menor, né? Então, o progresso ascendente ou descendente de ideias. Percebam só no exemplo aqui, ó, a inteligência, o esforço, a dedicação extraordinária, venceu tudo. Então, ele está concordando com o mais próximo, tá? Então, olha, só voltando aqui um pouquinho, ó, a concordância especial, ele vai concordar com o mais próximo em quais casos? Quando eu tenho substantivos sinônimos e quando eu tenho substantivos em gradação, tá?
Então, ou seja, numa sequência de ideias, ascendente, subindo ou descendo a ideia, tá? Então, olha só, inteligência, esforço, a dedicação extraordinária, vai estar concordando com o mais próximo, o seu zelo, a sua intervenção, a sua iniciativa valiosa. Então, o primeiro está ascendente, né, do menor para o menor, e o segundo está em descendência, do maior para o menor, tá? Aqui também vai ficar no singular quando houver exigência de sentido, ou seja, eu não posso usar aquele adjetivo para os dois substantivos. Percebam aqui, ó, trouxe-nos sabão e torta deliciosa. Não pode ser sabão delicioso, porque não dá para degustar. Você não pode degustar, você não pode comer o sabão, né? Então, o que estava deliciosa? Somente a torta, tá? Conheci meninos e mulheres adultas. Se são meninos, não podem ser mulheres. Primeiro, pela diferença de gênero. Segundo, meninos trabalham na infância, mulheres já são adultas. Então, há exigência de sentido, tá? Então, ele só vai concordar com um dos substantivos, por exigência, tá? Então, quando que ele vai ficar no singular também? Um só substantivo e mais de um adjetivo. Quando um único substantivo vem qualificado por mais de um adjetivo, também ocorrem as seguintes concordâncias. Primeiro, o adjetivo fica no singular e repete-se o artigo antes de cada adjetivo. Ou seja, vai ficar no singular se você repetir o artigo, tá? O produto conquistou o mercado europeu e o americano. Ou seja, eu não repeti a palavra mercado para que não há, para excluir, exatamente para excluir a repetição, né? E eu repeti somente o artigo. Então, aqui nesse caso vai ficar no singular. O produto conquistou o mercado. Não seriam os mercados. Então, por quê? Porque eu tenho um artigo aqui na frente, o mercado europeu e o americano, evitando que se repita mercado ou que deixe mercado no plural, que está escrito ali, tá? Então, eu vou fazer o contrário. O produto conquistou os mercados europeu e americano, tá? Então, para vocês perceberem a diferença, tá? O segundo exemplo, estudo a língua portuguesa e a inglesa. Então, coloco um artigo para não ter que repetir língua e para que língua não fique no plural. Estudo a língua portuguesa e a inglesa. Do contrário, seria estudo as línguas portuguesa e inglesa. Não repito o artigo, certo? Vamos dar continuidade aqui. O substantivo... Opa! Ali houve uma falha de digitação aqui, tá? Deixa eu até arrumar. Vamos arrumar ao vivo. Porque senão depois eu esqueço, tá? Então, vamos lá. Arrumadinho aqui, o substantivo vai para o plural e não se repete o artigo antes de cada adjetivo, aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Então, eu não repito o artigo e deixo o substantivo, o adjetivo no plural. O produto conquistou os mercados europeu e americano. Os mercados, plural, tá? Estudo as línguas portuguesa e inglesa. Os poderes temporal e espiritual, tá? Daí, do contrário, seria o poder temporal e o espiritual. Então, no singular, porque eu tenho repetição de artigo. E, enquanto que no primeiro ali, né, os poderes temporal e espiritual não tem repetição de artigo. Então, vamos lá. Agora, o adjetivo em função de predicativo. Opa, predicativo, o que é isso? Predicativo é um adjetivo, só que ele fica dentro do predicado, ele pode se referir ao sujeito, né? Ou ao objeto, tá? Então, a gente já viu isso lá no 7º ano. Sujeito e objeto pode ter um predicativo, tá? O que seria o predicativo? Seria justamente o adjetivo, só que ele está se referindo ou ao sujeito ou ao objeto. E ele é chamado assim porque ele tem uma função, e essa função ele desenvolve dentro do predicado, tá? Só relembrando esse assunto.
Olha lá, o adjetivo em função de predicativo do sujeito ou do objeto concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Perceba aqui, ó, o céu estava nublado. Quem é o sujeito? O céu. E onde está o predicativo? Nublado. É a característica do quê? Do céu, tá? Então, ele está exercendo a função de predicativo do sujeito. Os céus estavam nublados. Então, agora concordando também em gênero e número com o substantivo a que se refere, ou seja, no caso aqui, o sujeito, tá? Olhe só, o terceiro exemplo ali, achei-o simpático. Achei ele simpático. Então, o aqui está fazendo a função de objeto. E simpático está fazendo a função de predicativo do objeto. Tá? Então, está concordando com esse predicativo. Esse o está no lugar de ele. Achei ele simpático. Achei-o simpático. E no último exemplo ali, ó, achei-as simpáticas. Achei elas simpáticas. Esse as está substituindo elas, tá? Como está no feminino plural, o adjetivo, no caso ali o predicativo do objeto, está também no feminino plural, certo? Então, lá, concordando com mais de um substantivo. Opa, agora a gente vai dar uma alinhada aqui, né? Quando o adjetivo está depois de dois ou mais substantivos, vai para o plural e conserva o gênero dos substantivos, ou seja, se for feminino, fica no feminino, se for no masculino, fica no masculino, e se for de gênero diferente, ele vai para o masculino plural, tá? Então, perceba aqui no exemplo, o menino e a menina, então eu tenho menino como primeiro substantivo, menina como segundo substantivo, por ordem só, né? Ficaram mudos. Então, diante do espetáculo, como eu tenho substantivo masculino e substantivo feminino, agora o adjetivo vai para o plural masculino, tá? Sempre o que prevalece é o masculino quando tem diferença de gêneros, tá? A mãe e a filha viajavam caladas. Por que está caladas aqui mesmo tendo dois substantivos? Porque eu tenho dois substantivos femininos. E embaixo, pai e filha viajavam calados. Como eu tenho diferença de gênero, um substantivo masculino e outro feminino, ele vai ficar no plural. Então, olha lá, concordando com mais de um substantivo. Quando o adjetivo está antes de dois ou mais substantivos, ele vai para o plural ou concorda com o mais próximo, tá? Olha só, tenho como aprovada a aluna e o aluno. Então, aqui a concordância está sendo feita somente com a palavra aluna, tá? Aqui no segundo exemplo, tenho como aprovados a aluna e o aluno. Agora, ele está fazendo concordância com os dois substantivos, tá? Aluna e aluno. Para encerrar a primeira parte dessa aula e a aula de hoje, eu trouxe para vocês um verso bíblico, tá? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse verso está lá em Josué 1:9. Eu espero que vocês não esqueçam de Deus nessa quarentena, né? Continuem fazendo oração pelos profissionais de saúde que estão aí trabalhando, pelos pais que muitas vezes têm que sair para trabalhar, por vocês, por seus colegas, né? Pelos profs, por nossa escola, que logo nós possamos estar juntos também de novo, tá bom? Um grande beijo, um abraço para vocês, saudades e fiquem com Deus. Tchau, tchau!